Olá, aluno do ensino médio, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre Dr. Viktor Frankl e a busca de sentido. Lembrando que nós estamos refletindo sobre a felicidade. Já temos um vídeo aqui no canal sobre Aristóteles e a natureza da felicidade, ou seja, o que é a felicidade para Aristóteles. Se você não viu esse vídeo, se quiser ver, está aí no canal. Epicuro e a natureza da felicidade. Estamos fazendo uma viagem sobre a felicidade. E hoje nós vamos ver um pouquinho da felicidade a partir desse filósofo, psicólogo e tal, Viktor Frankl. Beleza? Isso aí. Então, Viktor Frankl é o fundador de uma linha da psicologia que se chama logoterapia. É uma linha que busca colocar o sentido das coisas como o caminho da pessoa se entender. O sentido. A gente vai entender o que é esse sentido, tá? Dr. Viktor Frankl, ele era um judeu e foi preso na Segunda Guerra nos campos de concentração. Imagina que Dr. Viktor Frankl sofreu todos aqueles horrores de um judeu na Segunda Guerra Mundial sob o comando de Adolf Hitler. E o Dr. Viktor Frankl então passa alguns anos no campo de concentração, 3 anos mais especificamente, e ali nesse campo de concentração, nesse campo de trabalho forçado, ele cai em si e ali ele inicia a sua reflexão sobre a logoterapia, sobre a busca de sentido. Dr. Viktor Frankl, ele passa por um processo de observação do campo de concentração. Ao observar os sofrimentos e os horrores de um judeu no campo de concentração, ele cai em si e começa a pensar nessa sua teoria da logoterapia. Dr. Viktor Frankl, imaginem só, assim, ó, quando a gente fala de sofrimento, né? Você já deve ter estudado aí sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas Dr. Viktor Frankl escreveu um livro que chama Busca de Sentido, e nesse livro ele relata um pouco de como era a sua vida num campo de concentração. E ele fala, por exemplo, de um dos detalhes do campo de concentração, é que eles faziam uma refeição por dia, que era uma sopa. Eles ganhavam um pouco de sopa e um pedaço de pão duro no final do dia. Então, assim, imagina que o campo de concentração é um campo de trabalho forçado, ou seja, as pessoas ficavam lá presas, durante o dia elas eram encaminhadas para alguma fábrica para trabalharem em alguma fábrica, enquanto isso o governo nazista ganhava dinheiro por isso. No final do dia eles retornavam para o campo de concentração e recebiam só essa refeição, um pouco de sopa e um pedaço de pão. Ainda ele diz um detalhe, né, que quem era mais amigo da pessoa que estava servindo a sopa, aquela pessoa mergulhava a concha lá no fundo da panela, e aí as pessoas às vezes tinham a sorte de receber 2 ou 3 ervilhas na sopa, senão a sopa era quase como uma água rala. E feliz daquele que comia um pedaço daquele pão e guardava um pedaço para amanhã de manhã, porque uma das alegrias, segundo Viktor Frankl, de um judeu no campo de concentração era poder comer um pedaço de pão quando amanhecesse. Por isso que quando a gente vê fotos de prisioneiros de campos de concentração, a gente vê as pessoas muito magras, porque imagina nessa situação. E Dr. Viktor Frankl, portanto, ele observa que as pessoas que perdiam o sentido de estar ali, elas morriam. Não só eram mortas, né? Eram mortas porque num campo de concentração, se você não estava em condições de trabalhar para que o governo nazista ganhasse dinheiro, porque algumas pessoas trabalhavam em fábricas, outras pessoas trabalhavam ali no próprio campo de trabalho, vinha trabalho para eles fazerem. Então, assim, se você não estivesse em condições de trabalho, você era morto.
câmara de gás e assim por diante. Então, os idosos que não davam mais condições de trabalho, as crianças e assim por diante. Então, era um sofrimento do cão. E aí Viktor Frankl diz assim, ó, quem perdia o sentido, morria. Morria. Então, pensa assim, ó. Quando a gente fala de sentido, o sentido da vida, Dr. Viktor Frankl está falando disso. Desse grande mistério chamado sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Por que existimos? Por que estamos aqui e tal? Só que, quando a pessoa perde o sentido, a pessoa morria no campo de concentração. E aí ele consegue concluir que, quando o ser humano perde o sentido da vida, quando o ser humano perde o sentido da sua existência, o ser humano caminha para a morte. Um filósofo disse uma vez, né, nós somos seres para a morte, né? Mas o Dr. Viktor Frankl diz que nós somos seres para a morte quando nós perdemos o sentido da nossa existência, o porquê de nós existirmos, certo? E aí Dr. Viktor Frankl começa a fazer uma reflexão sobre o sentido e ele chega a uma conclusão de que nós precisamos encontrar pequenos sentidos para a nossa vida. Dr. Viktor Frankl conclui que ele sobreviveu a 3 anos no campo de concentração porque ele tinha 2 porquês de sobreviver. Ele tinha que sobreviver porque ele tinha 2 sentidos. Ele tinha que publicar o seu livro, cujo manuscrito ele tinha começado a escrever lá dentro do campo de concentração, um pedacinho de papel que ele guardava no bolso, e a sua esposa. Ele precisava reencontrar a sua esposa de quem ele tinha se separado ali no momento da prisão. Então ele tinha um sentido para poder sobreviver. Ele tinha um porquê sobreviver. Ele tinha um porquê passar por todo esse sofrimento da Segunda Guerra, do campo de concentração, e sobreviver. Por isso que o Dr. Viktor Frankl está dizendo que a felicidade está aí. E nós encontrarmos sentido para a nossa existência. Quando nós perdemos o sentido da nossa existência, nós começamos a viver uma profunda tristeza, porque nós não temos porquê. E aí nós estamos aí caminhando, vivendo e não sabemos mais porquê. Muitas pessoas hoje, quem sabe até você que está assistindo esse vídeo, tem passado por crises existenciais e precisa se perguntar por que está vivo, por que eu estou aqui, sabe? Por exemplo, quando alguém perde o sentido de estudar ou não encontra um sentido em estudar, o professor é chato, a escola é uma prisão, estudar não tem um porquê, não faz sentido, os professores querem me destruir, a escola é uma prisão que me aprisiona por 4 horas durante o dia e tal. Agora, quando uma pessoa encontra sentido em estar ali, quando eu aprendo, eu me torno uma pessoa melhor. Quando lá na pracinha, no meu grupo de amigos, a gente está conversando, tendo uma conversa séria, e eu começo a colocar as coisas que eu aprendi na sala de aula na minha conversa, eu percebo que o saber, a sabedoria, o conteúdo que eu aprendi faz sentido para a minha vida, aí eu quero estudar. Aí eu gosto de ir para a escola, porque eu encontrei sentido em ir para a escola. Geralmente, bem grandão aqui, geralmente as pessoas que cometem suicídio, as pessoas que tiram a própria vida, são aquelas pessoas que perderam o sentido da sua existência. Não sabem por que estão vivendo, não sabem por que estão aqui. Por isso que a felicidade, segundo Viktor Frankl, nesse sentido da logoterapia, é encontrar o sentido das coisas. Encontrar o sentido, o porquê de se levantar de manhã, de fazer um almoço, o porquê de conviver com as pessoas, o porquê de ir para a escola, o porquê de levar um currículo em algum lugar para se tornar uma pessoa que trabalha, uma pessoa melhor. Encontrar sentido nisso, aí eu vou sendo feliz. Por isso que nós precisamos buscar encontrar os pequenos sentidos das coisas. Porque quando nós encontramos os pequenos sentidos das coisas, nós estamos encontrando o grande sentido da vida, o grande sentido da nossa existência, o porquê nós estamos aqui.
Então, a felicidade, aqui nesse sentido de Viktor Frankl, está na busca pelo sentido da vida, na busca pelo sentido das coisas. E presta atenção, quando a gente fala de sentido da vida, a gente não está falando de uma coisa enorme, grandiosa, um mistério, qual o sentido da vida, o que o universo preparou para mim. Não, a gente está falando dos pequenos sentidos. Por que eu pico cebola? Por que eu estou dourando a cebola e o alho, depois eu coloco um ingrediente e fiz uma sopa? Porque eu quero tomar uma sopa. Eu encontrei um sentido, eu não estou só picando cebola, eu estou fazendo uma sopa, sabe? Então encontrar pequenos sentidos, que vai me tirar da cama, que vai me fazer eu me levantar do sofá, que vai me fazer eu caminhar, oxigenar o meu cérebro, liberar dopamina, ocitocina e assim por diante, que eu vou me sentir feliz. Eu preciso encontrar sentido no meu trabalho, senão o patrão vai ser sempre o opressor e tal, que tem muita gente que diz isso, né? Que o patrão é sempre opressor, o patrão é sempre cabreiro, eu sou sempre explorado. Agora, quando eu encontro sentido nisso, eu digo não, o patrão é quem me ajuda a colocar o pão na minha mesa. Quando eu encontro um sentido no trabalho, sabe, eu dou valor para o meu salário no final do mês, eu percebo que o dinheiro ganhado com o suor do meu trabalho me transforma numa pessoa melhor, eu consegui dar sentido para a minha vida e aí, segundo Viktor Frankl, eu sou uma pessoa feliz. Lembrando que esse vídeo é só uma introdução sobre o Dr. Viktor Frankl, né? Se você quiser conhecer um pouquinho melhor sobre a logoterapia ou sobre o próprio Viktor Frankl, o livro Busca de Sentido é uma recomendação interessante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí deixa o seu joinha, e se não é inscrito no meu canal, por favor se inscreve, é de graça, você só está me ajudando se inscrever no meu canal, beleza? Um abraço e até a próxima, valeu!